Brenda, Regina, Richelle, Lara, Camila. Boa noite, pessoal. Eduardo acabou de entrar. Vamos esperar o João. Boa noite, Ilma. Elaine, boa noite. Cadê o poeta? Acontece, Graziela. Tô aqui, Gasol. Oi, João, Entrei. aí, boa noite. Boa noite aí, né, minha? Tudo E bem? aí, João, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo de boa. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Nemias? Eu tô ouvindo bem. Boa noite, Bruna. Boa noite, Vanessa. Massa. É... Então nos Bem, conte, João. diga, Nemias. Hoje o tema é sobre a mitologia biográfica, né? Mitologia Exato. biográfica de cada um. E o João vai explicar um pouquinho o que é isso pra gente, né? Eu quero dizer que isso aqui é um cigarro de palha, viu? Meu Hollywood acabou, estou fumando cigarro de palha. E eu vou fumar cigarro de palha durante a live. Bem, antes vamos dar só uma repassada rápida, né? Uma coisa bem resumida mesmo do que das lives que fizemos. Não só eu, mas Melk, Nemias, Sabrina, Inês de Carvalho, Dr. Pacheco. Então, na primeira live foi a história de cada um, né? A primeira memória, você resgatar a sua primeira memória, a memória daquele primeiro contato que você lembra do que teve com o mundo, né? A segunda, a grandeza do mínimo, como eu disse, olhar com atenção sincera para poder olhar com amor o seu entorno e a si mesmo. A terceira foi descrição de um sentimento, né? Os matizes de um sentimento, você mapear seu sentimento, tentar descrevê-lo de forma objetiva, dar nomes a esses sentimentos para ter claridade sobre eles e até mesmo domínio sobre os seus sentimentos. A Inês falou sobre narrativa e projeção biográfica, foi uma live excelente, com o Melk. O Dr. Pacheco falou sobre neurose e narrativa, também maravilhosa. Os dois são fantásticos, eu até indico aqui. Se você quer fazer alguma consulta, esses dois aí são excelentes, né? Não é isso, Nemias? Uhum. A Inês, inclusive, já fechou a consultoria dela, né? Acho que ela abriu vagas e já foram embora. Pois é, mas aí tem também o livro, o e-book que ela colocou lá sobre Exato. organização pessoal e organização especial, e vocês podem baixar, gratuito. Né? Ontem, no Sabadão, nós falamos sobre as palavras insubstituíveis, né? Aquele seu dicionário íntimo de palavras, expressões, também são expressões, que tem um sentido, um peso existencial para você. E hoje a mitologia biográfica. Veja que todos esses temas, eu vou explicar o que é mitologia biográfica, todos esses temas, eles perfazem um ciclo, e estão intimamente ligados um com o outro, e que são instrumentos que, para você rever sua vida e contar a sua história, vão ajudar você a contar a sua própria história. E olha uma coisa, se você considerar bem, não há história desinteressante. Nenhuma. Né? Toda história é única, não é isso? Eu vou ler aqui um trechinho, por exemplo, de Nelson Rodrigues. Veja o que fala Nelson Rodrigues. Aí vou citar Nelson, né? Abre aspas. Nada é intranscendente.
Pode ser um fato de infinita, exemplar modéstia. Digamos que a nossa galinha pule a cerca do vizinho. Pode haver uma peripécia de mais delicada humildade? Não. E, todavia, esse incidente, em que pese a sua aparente irrelevância, tem um toque de graça e de mistério. Se bem me lembro, é de Bernanos um romance que termina assim: tudo é graça. Ele cita aí o Georges Bernanos, o grande escritor francês. Olha, se é assim com um fato aparentemente banal, uma galinha saltar cerca do vizinho, imagine com a vida humana. Então não há história desinteressante. Né? Às vezes a gente pode até contá-la de forma errônea, se concentrar apenas num lado, só nos lados negativos, né? ou só nos lados positivos, mas a história é feita dessas duas tensões, né? Amargo, doce, e aí por aí vai. Negativo, positivo. Veja bem, mitologia biográfica. O termo surgiu de uma conversa com minha amiga Luciane Amato. Na verdade, ela me ajudou muito nessa questão de contar a própria história, e foi a partir dela que eu contei a minha própria história e acabei desenvolvendo algumas formas de contar a história e tudo mais. Então, na verdade, essas lives todas, as que eu participei, foram muitas inspiradas, na verdade, no trabalho de Luciane Amato. Então, o que é a mitologia biográfica? As pessoas que foram marcantes para você, na sua vida, né? Algum familiar, um vizinho, uma professora, qualquer pessoa, né? Ela pode ter exercido uma influência direta com palavras, ensinamentos, mas também com ação silenciosa. Eu vou falar um pouco depois da ação silenciosa. E aqui o que conta é você olhar de forma atenciosa sobre essa figura ou figuras na sua vida. E veja, pode ser uma pessoa que você não gostava por ter sido rabugenta, uma figura que você considerava chata, né? Aquela pessoa... Alguém está pedindo ali, se puder, cite as referências, os trechos, para que nós possamos ler depois. Beleza, eu vou citar. No caso de Nelson, aí a Menina Sem Estrela, que é do livro de crônicas, que são as memórias dele, memórias a lá Nelson Rodrigues, né? Aquela mistura toda de presente e passado, como ele faz. Só Nelson. É o grande estilo de Nelson, um estilo, eu acho que um dos grandes estilos da literatura brasileira, principalmente nas crônicas. Então, uma pessoa assim, até que atrapalhava você num determinado momento de sua vida, atrapalhava seu namoro, atrapalhava suas brincadeiras de criança. Mas o importante é como você olha essa pessoa hoje, o reflexo existencial dessa pessoa hoje em você. Então é seu olhar que vai contar, né? Pode ser uma pessoa que não tenha nenhuma ligação com o mundo intelectual, ou artístico e tal. Pode ser uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa até mesmo sem formação, sem a chamada educação formal, mas é o reflexo existencial dessa pessoa em você. Todas essas pessoas que todos nós temos, essas pessoas compõem a nossa mitologia biográfica, a nossa mitologia pessoal, né? E a questão da ação silenciosa. Você, por exemplo, pode ter encontrado na infância ou sua adolescência uma pessoa que está acamada, na cama mesmo, como aconteceu com minha irmã. Minha irmã, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela cuidou nos seus últimos dias do meu avô, que morreu com 94 anos, 2015. O meu avô materno. A família e ela foi uma das últimas pessoas a ar dele ali no final da vida dele. E um dia, e ele já estava senil, desde os 89 anos ele já estava senil, já não entendia mais nada e tal. Ele estava acamado, né? Ou era na cama, ou era numa cadeira de rodas. E um dia minha irmã falou bem assim comigo, aprendi tanto com ele. Aí você pode perguntar, como é que uma mulher, ela é mãe de duas filhas, aprendeu com um homem senil? Porque ela soube olhar de forma amorosa para a vida dele. Ela olhou a vida dele como um todo, né? E aí ela conseguiu extrair dali aquele reflexo todo da existência dele sobre ela. Aí é um caso até um pouco extremo, né? Mas se vocês observarem bem, na vida de vocês vão encontrar aí milhões de pessoas assim, muitas pessoas assim. Veja a questão aí é o caso de um exemplo da ação silenciosa. O meu avô estava lá senil, acamado e tal. Ele não falou tendo palavra nenhuma para ela, mas ela observando ele, assim, eu aprendo com esse homem que está aqui.
né? Aí uma coisa, um parente muito próximo, é um avô, né? Ela é neta. Mas você pode observar o seguinte: uma pessoa que cuidava de gente pobre, que se dedicou a cuidar de um enfermo, o gesto em silêncio dessa pessoa assim, né? Você é que tem que saber enxergar a ação, a existência dessa pessoa em você hoje. Então aí você lembra que eu estou sempre pedindo. Tem um caso, a Olha, Karine, a Karine Bastos dizia uma coisa linda aqui. A minha avó com 102 anos e a camada nos ensina no silêncio. Isso, cara, é exatamente isso. É exatamente isso aí. Então é seu olhar amoroso sobre isso. Até, como eu disse, até pessoas que você considerava chatas, rabugentas e tal, você pode ensina a estar... gente que a gente não quer ser aquela pessoa também, né? O contra-exemplo, né? Exato, Exato. exato. Então, o exercício, o desafio, como vocês estão chamando, que eu adorei esse nome, o exercício hoje é rever pessoas desse tipo, né? Essa pessoa, pessoas, elas que fazem parte do seu, são elas que fazem parte do seu dicionário mitológico biográfico. Lembra que eu estou sempre pedindo para vocês reverem a vida de vocês numa clave, numa chave do olhar amoroso, né? Porque é assim que você vai enxergar a coisa mais completa. Se você olha com um olhar rancoroso, você vai encontrar só um lado. O amor não, ele tenta ver na completude. Então, esse é uma das... Esse é o exercício... O Pacheco disse que encontrou a biografia dele, né, depois de muitos anos, e Isso é ele leu fantástico. ajoelhado aquilo e disse que aquilo era sagrado para ele, mesmo com todos os erros, com todos os, né, as mazelas que acontecem em nossa vida. Esse exemplo do Dr. Pacheco foi fantástico, né? Ele ficou lá, ele estava procurando documentação, acabou diante de um móvel antigo da casa dele, ele tirou lá, procurando os documentos, encontrou essa autobiografia que ele escreveu ali, com 70 páginas, até um determinado ponto da vida dele, e ele começou, depois de 2 horas lendo aquilo, ele percebeu que ele estava ajoelhado. Uhum. Veja, é uma reverência que você tem que ter pela sua história, porque é a única que você tem, e ela é única mesmo, né? Eu vou ler aqui um trechinho de um livro que está inédito. Vocês vão me desculpando que eu estou dando sempre exemplo do que eu escrevo, né? Porque é uma forma direta de mostrar para vocês. É um livro no qual eu escrevi este ano. Eu dei um tratamento literário, tal. Eu sou escritor, dei esse tratamento literário. E o nome do livro é A Dimensão Assombrosa, que é sobre a memória. Eu pego aspectos da infância e da adolescência. E aqui vai falar de uma figura chamada Irmão Sebastião, porque vai ficar explícito no que eu vou ler, mas eu vou até adiante. O Irmão Sebastião, ele era da Congregação Cristã no Brasil. Meus pais eram católicos, migraram para a congregação, e depois eu voltei para a Santa Igreja, né? Eu me converti e tal. Valdete Soares da Silva, que live incrível. Obrigado, Valdete, que bom que você tá curtindo, muito massa. Então é o seguinte, essa é um trecho em prosa de uma figura muito afetuosa para mim, que teve um reflexo, até hoje tem, na minha vida. Eu vou ler 2 trechos, esse é o primeiro, de um lado positivo e depois do lado negativo. De figuras assim. Sou da congregação. Então você vai se ver aí nesse trechinho que eu vou ler para vocês. Então o trecho é de um livro inédito em prosa, que é um trecho da minha autobiografia, que eu escrevi mesmo para consumo próprio, né? Se um dia for publicado, beleza, mas se não for, foi para consumo próprio mesmo. Até para eu botar em palavras toda a minha história, que eu conheço até um determinado momento. Sóstenes, um abração para você, meu querido. Sóstenes é um grande poeta lá de Recife. Abração mesmo, Sócrates. Sóstenes, desculpa. Então, o trecho é o seguinte: meus mortos são as criaturinhas de Deus. A figura esbelta, de gestual sereno do irmão Sebastião. Paulista de nascimento, nos anos 1970, foi evangelizar na aridez de Bom Jesus da Lapa. Como vocês já devem estar sabendo aí, eu nasci no interior da Bahia, em Bom Jesus da Lapa. No púlpito da Congregação Cristã no Brasil, lendo e exortando passagens da Bíblia, a limpidez da voz franca, num fraseado que principiava pacato, para ir subindo o tom sem nunca descambar no exagero, me embalava. Essa voz realmente me embalava. E essa voz dizia da luta de Jacó com o anjo. Eu lutava junto, torcendo pelo irmão de Esaú. Vislumbrando, há uma saída, basta agarrar o anjo.
Parece que minha meta sempre foi a impossibilidade. Cedo farejei que na Lapa, os ávidos, raros é vero, por livros, só os encontraria em certos velhos. O irmão Tião foi uma dessas minas. Sem moralismos tacanhos, me fez ler volumes tão dessemelhantes como Anal dos Insensatos, de Catherine Anne Porter, e Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, de José Lozeiro. No púlpito, irmão Tião era a serenidade viril, exemplificando a resignação com aquela história de um companheiro seu que, diante da braveza lamentosa da esposa, tirava o aparelho auditivo sem que ela percebesse, balançando positivamente a cabeça. Atrás e fora do púlpito, irmão Sebastião foi um invulgar modelo com o qual me deparei de hombridade. Ao se casar com irmã Sebastiana, foi a esposa dele, e incrivelmente um chamava Sebastião, o outro chamava Sebastião, e ela chamava Sebastiana, ao se casar com o irmão Sebastiana, com a irmã Sebastiana, fez seus os 5 filhos dela e somaram mais 5. Ele aceita os 5 filhos dela e eles fazem mais 5. Então são 10 filhos ao todo. As esfirras inigualáveis da irmã Tiana. Procurei séculos depois, morando em São Paulo, o sabor primevo da iguaria árabe. Como o adjetivo já provou, né, inigualável, não encontrei. Irmã Tiana amável até nos diminutivos. Come mais uma, Joãozinho. Tião e Tiana faleceram numa certa diferença de tempo. Não suportaram a ausência um do outro. Então está aí uma das figuras, ou 2 figuras no caso, do lado positivo da minha mitologia biográfica. O irmão Sebastião e a irmã Sebastiana. Veja que eu coloquei até irmã Tiana, amável até nos diminutivos, porque às vezes os diminutivos no Brasil é utilizado para negativo, né? Aquela mulherzinha, aquele homenzinho. Coisinha, ou coisinha. No Salvador adora essa expressão. Ô coisinho. Eduque comigo, Lidiane. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Então aí vocês podem fazer essa mesma coisa. Aqui eu dei tratamento literário e tal, né? É uma coisa muito minha. Mas vocês podem começar a escrever sobre essas figuras que tiveram alguma influência, até hoje, um reflexo existencial em vocês. E todo mundo tem, né, João? Um pai, um avô, uma avó, uma mãe, né? Um amigo, um vizinho, entendeu? Com certeza, um professor. Um professor, todo mundo tem. Assim, eu pedi, se vocês observarem bem, na live de ontem, as palavras insubstituíveis, o dicionário das palavras insubstituíveis, o dicionário íntimo e particular de cada um. Aqui só mudou o elemento. O elemento agora lá foram palavras, aqui são pessoas, né? Então, alguém está dizendo assim, Richelle, um abração para você. Qual a melhor biografia que você já leu, João? Rapaz, eu vou tentar responder no final da live, mas é porque eu adoro biografia e eu acho que é uma seara maravilhosa para vocês, até mesmo contarem a própria história. E outra coisa, na leitura de biografias, de autobiografias e de memórias e tal, vocês, muitas vezes você está passando por uma situação difícil e você encontra essa situação na biografia dessa pessoa, autobiografia ou memória, e vê como ele resolveu e te ajuda a resolver também, né? E também você vai perceber a linha, o desenho biográfico dessa pessoa, né? Como ele narrou a vida dele. Então, eu falei aí da parte boa do irmão Sebastião. Agora vem uma parte que eu escrevi sobre minha avó. Agora a avó materna. Essa avó materna, a Richelle está dizendo, a sensação é exatamente essa, e é mesmo. Eu já me vi assim. Eu resolvi alguns problemas lendo biografias, né? A minha avó materna chamava-se Isabel, e ela ficou cega em um determinado ponto da vida dela, e foi uma cegueira que ela viveu na cegueira de mais de 50 anos, né? E aí vai contar um pouco disso, minha relação difícil com essa avó. E veja que ontem eu falei da avó paterna, né? Ou da avó materna, desculpa, da avó materna, Ana Maria de Jesus, que para mim que realmente uma memória que eu falei da palavra giral, que é para mim importante,
e que abria todo um universo de memória para mim, e na figura dessa avó, que é é como se abrisse um espaço no paraíso da minha memória. Minha avó materna me traz isso. E essa avó paterna, que chamava-se Isabel, que morreu este ano, morreu bem velhinha, a relação já foi diferente. E eu vou ler o trecho para vocês também, está no mesmo livro, A Dimensão Assombrosa. A dimensão assombrosa é uma metáfora para a própria memória, né? Porque realmente a memória às vezes te assombra. Assombra no sentido positivo e negativo, né? E aqui eu vou falar exatamente dessa avó. A advogada está dizendo aqui que... É a Karina. Pois é. Karine Bastos, minha vida. Eu fico muito feliz se vocês conseguirem utilizar esses instrumentos todos para contarem a própria vida. Isso é fantástico, né? É o conteúdo existencial de cada um. E aí eu vou ler o trechinho. Eu falei também ontem da venda, né? A venda do meu pai, que teve tudo. Eu vou começar falando da venda. Eu também dei tratamento literário a essas memórias. E começa assim. A venda é um ritornelo que não para. Ritornelo é aquela peça que está sempre voltando do início, né? Repetindo a música. A venda é um ritornelo que não para. E a cada nota, um novo compasso que solfejo, variação do mesmo tema, me leva, depois da labuta lúdica, que eu trabalhava na venda, a Rua Bela Vista, casinha da Sibila Cega, minha avó paterna, Dona Zizi. Eu a chamo carinhosamente de Sibila Cega, porque realmente ela viveu mais de 50 anos na cegueira. Também de prole numerosa. Aí eu brinco, né? Minhas avós, ovários, porque as duas tiveram muitos filhos. Ela inflamava na fábula uma história de vísceras, e em plena 12 horas eu me encolhia mufino, porque ela contava, era meio-dia, eu saía da venda, passava na casa dela, e aí ela me contava uma história lá, era uma fábula, mas horrorosa, e eu ficava assombrado com aquilo, né? Com medo mesmo. Era meio-dia, mas eu ia para casa com medo. E aí dando o seguinte, ela inquirindo, e hoje vendeu o quê? Depois da benção e do beijo no rosto, respondo. Tenho tentado vender sem achar comprador, ficções em versos, melodias de antanho, contos sem vigário. Aí, claro que eu brinquei com isso, né, da pergunta dela. Aí fecha aspas, e eu continuo descrevendo minha avó paterna. Sem papas na língua, ela desconcertava familiares e desconhecidos. Não era fácil. Fora professora primária, lá na Curva do Vento, na Veredinha, é onde ela nasceu. Os nomes já são poéticos, né? Mas ela nasceu num lugar, o lugar chamava Veredinha, e ficava na Curva do Vento, no interiorzão do país. Quando dava na telha, me recitava fragmentos de Casimiro de Abreu e Castro Alves, e ela recitava mesmo, de forma muito bonita. No início, lutou contra um glaucoma que a cegou, fantasiava. Oh, meu filho, sonho saindo à chuva de olhos abertos e uma gota milagrosamente me fazendo enxergar. Acordo e é treva. Que ela tinha esse sonho mesmo de acordar pela manhã, uma gota de chuva caísse, ela voltasse a enxergar. Dona Zizi é uma culpa que carrego. Fugi como pude do seu convívio. Temia sua contundência. Vergonha que não posso cometer agora, porque agora eu tenho que me abrir para a minha história. Agora eu tenho que contar. Agora não tem como fugir dessa figura que foi difícil, tive uma relação difícil com ela. Aí eu digo, há pessoas de luz póstumas, porque já faleceram, há pessoas de luz póstuma, que, olhadas na distância, nos ensinam lições que não tínhamos ferramentas para aprender quando principiantes na vida. E aí está uma definição da mitologia biográfica, né? Eu vou dar continuidade, está terminando, mas veja aí como é que eu estou olhando essa avó. Lá naquele momento eu briguei com ela, briguei, entre aspas, claro, fugi da sua convivência com medo da contundência dela, ela era muito ácida, era magrinha, pequenininha, mas era danada, né? E inteligente, tinha uma agudeza de inteligência, te respondia na ponta da língua. E aí eu digo isso, olhando hoje, né, há pessoas de luz póstuma que, olhadas na distância, nos ensinam lições que não tínhamos ferramentas para aprender quando principiantes na vida. Aí eu digo, aprendo com a cegueira de minha avó, com sua solidão desmesurada, com sua sinceridade ácida. Magrinha era uma fortaleza,
Eu não estava pronto para certos sabores de sua faina, né, da sua labuta diária. E não apenas da carne cozida com legumes, mas principalmente sua didática. Ou seja, a relação dela com as pessoas. Né? Então está aí um exemplo negativo agora da minha mitologia biográfica. E Vocês, mesmo pode dizer, mesmo com um tratamento literário, é um texto que qualquer um pode fazer, né? com certeza, qualquer um. Porque, na verdade, é possível todo mundo fazer, né? Alguém Verdade. aqui está dizendo que lhe observando desde Paraguai, muito bom. Um abração, meu querido. Sousa, DDD Sousa. Valeu, Sousa. Então, aí tem exemplos da mitologia biográfica de cada um. Eu dei 2 exemplos. Você quer dar um exemplo seu, Neemias? Lembra de alguma coisa? Eu nasci em uma vila de pescador, né? Em Salvador, assim. E muita coisa que eu sei do mar é por conta deles, né? Eu nunca fui amigo nem nada, né? Pelo contrário, né? Eram bem mais velhos, então não tinha o que conversar. Mas meu tio tinha um barquinho ali, eu sempre, né, conversava, ouvia a conversa e tudo, e acabei aprendendo bastante coisa sobre engenharia naval, né? E aí sempre quando eu vou para Salvador, eu vou lá em casa e vejo os barquinhos e sei muita coisa hoje sobre barco por causa disso, né? E muita conversa, né? De velhos e tudo, Aí da é só mitologia maioridade. biográfica. É. Aí é só mitologia. O Miguel Rosario 2 está perguntando: na composição total da biografia, seria mais prudente utilizar-se do significado das palavras contidas no dicionário biográfico? É por aí, Miguel, é por aí mesmo. Veja que quando eu falei do irmão Tião, eu usei a palavra púlpito, né? Aquela tribuna que os oradores ficam atrás para dizer. É uma palavra das minhas palavras insubstituíveis. Ela pertence a esse dicionário meu, íntimo em particular. Eu quis colocá-lo ali. Eu quis colocá-lo. Talvez para outras pessoas não significam nada, mas para mim significa. Então, na hora de compor sua própria biografia, é necessário fazer isso. Né? Seria bom fazer isso, na verdade. Né? Você procura adequar a palavra, essa palavra insubstituível, à sua mitologia biográfica, porque elas estão aí, vocês vão perceber que estão casadas. Uma coisa está ligada à outra. Duque comigo perguntou: dá um pouco de medo fazer esse exercício, achar fantasma que não posso fitar. Eu fiz esse exercício e fitei muitos fantasmas tenebrosos, tenebrosos. Eu escrevi esse livro chorando. Eu escrevi chorando mesmo. E eu me segurei aqui alguns momentos, ainda bem que vocês não, então acho que vocês não perceberam, para não chorar também. Porque realmente tem alguns fantasmas muito ruins. Assim, talvez você não queira encarar agora, mas uma hora você vai ter que encarar. Então, E quando você tiver. reduz seus inimigos, né, João? Desculpa interromper. Todo mundo que Perfeito, Neemias, escreve, perfeito. principalmente uma biografia, a primeira vez que eu fiz isso, eu imitei com aquele realismo de Lima Barreto e eu me senti um idiota no final do dia, né? E aquilo foi ótimo, né? Então é encarar a mesma coisa, cara. Isso que você falou é perfeito, cara. Você diminui seus inimigos, Hum. né? Realmente há fantasmas terríveis, terríveis, né? Mas uma hora nós vamos ter que encará-los. Se você sabe que existem esses fantasmas, então vai ter uma hora que você vai ter que encarar, né? Alguém está perguntando. Até o próprio ato de você escrever o seu problema, você já diminui ele. A escrita Com parece que certeza. é uma arma mesmo, né, João? Isso veja que é aquela coisa que nós falamos, né? Você dar nome, né? Até mesmo aqui um exemplo extremo, nós mais falamos disso, quando num ato de exorcismo, a primeira coisa que o exorcista faz é dar nome. Uhum. O demônio tem que dar o nome dele, porque dando o nome diminui o poder dele. E não é diferente, claro, numa outra clave aí, né? Eu dei um exemplo extremo, mas numa clave, se você mapeia, dá nome aos seus sentimentos, dá nome à sua mitologia biográfica, dá nome, resgata as palavras insubstituíveis, né, com peso existencial para você, você começa a exorcizar os próprios fantasmas. Né? É isso aí que Neemias falou mesmo. E alguém, Larissa Saques, está perguntando, essa do dicionário, seria tipo Guimarães Rosa, ter um próprio dicionário?
Olha, Guimarães criou muitas palavras, né? Ele criou muitos neologismos. Pode ser assim, mas a palavra tem que estar ligada à sua própria biografia, à sua existência mesmo. A palavra ou expressão, né? Eu me lembro que Neemias me falou uma vez uma coisa que seu pai falava, você lembra disso? Uma Não é isso? expressãozinha. Não é Não é isso? isso? Ah, tá vendo? É uma expressão muito simples, não é isso? É, Mas aí, quando o próprio Neemias for rever toda essa expressão, pequenininha, simples, até banal, vai ver o tanto de carga existencial que tem aí. Porque não, o toda Guimarães, ele... frase ele repetia isso. Toda frase era como uma pergunta retórica mesmo. Ele, não, não é isso? Não é isso que você tá vendo? Eu ficava assim. meu pai tem várias expressões assim, tem uma aí falando do dicionário das palavras insubstituíveis, aí são expressões que ele dizia, ele falava assim, quando a água chega na bunda, o cabo aprende a nadar na hora. Né? Ele falava isso, tem coisas... E isso é uma sabedoria popular, né? Aham. Uma outra que ele falava assim, é melhor ser surdo, é melhor ouvir do que ser surdo, né? Tudo você vê que são todas voltadas para a dureza da vida, mas para as horas extremas de necessidade, né? As duas estão ligadas a isso. E O, o... o Melk tá de Diga, Ney. mudança. Pode ser um palavrão? Eu acho que pode, Melk. Eu acho que pode, porque em Salvador, né? O Melk é da Bahia. Eu não vou falar aqui, mas a gente tem um palavrão que não tem nenhuma conotação, né, João? O famoso porra da gente, né? Pronto, que virou uma interjeição, né? É. Alguém está dizendo, há um limite do que comigo. Há um limite de palavras para esse dicionário? Não. Você pode, se você tiver várias palavras, e várias também figuras da sua mitologia biográfica, quanto mais melhor, né? Quanto mais você fazer, pode fazer uma lista mesmo. E a lista de palavras e ver o que a palavra traz para você, das pessoas e o que a pessoa traz para você. E Larissa Sachs está dizendo, é muito da net querendo ser that good. Mel que está falando se pode ser um palavrão, né? Em Salvador só tem palavrão. Ontem Mel que falou de saliência, que também é uma palavra que eu me lembro muito, saliência. Mas alguém está perguntando uma coisa aqui, o que é? Eu me perdi aqui. Eu sou péssimo com isso aqui, viu, gente? A porta atrás do João me faz recordar um momento sagrado da minha história. Lidiane, comece a pensar essas coisas. Aí você está olhando para a questão até da imagem, a porta, né? A figura da porta. Vá por aí, é assim mesmo. Então eu falei de palavras, de pessoas, mas também de lugares, né? De objetos, tudo isso. Tudo isso. No caso das pessoas, é como se elas dissessem, isso é até uma frase de Luciana Mato, que eu peguei e coloquei nesse texto que eu escrevi, que é que ela diz assim, é como se essas pessoas dissessem, diga que não foi em vão, né? É uma coisa muito forte, né? Essas pessoas estão me dizendo a você, diga que não foi em vão, diga que minha vida não foi em vão, diga que a nossa relação não foi em vão, diga que a existência não é em vão, né? Mel que está dizendo. E não só da infância, né? Com certeza, eu falo de infância porque é um momento muito peculiar da vida, né? E todo mundo passou pela infância, não tem como, mas adolescência, juventude, até coisas mais próximas do seu momento hoje. Até um vocabulário que um professor de faculdade passa, né? Eu vi muito isso na faculdade, né? O professor criava alguma linha de raciocínio ali e o vocabulário que ele usou estava todo presente na gente, né? Quando ia explicar o assunto para outra pessoa, era todo o vocabulário do professor ali, né? Pois é. Veja os alunos do COF, né? Por exemplo. Isso. Aham. Veja que está próximo agora, né? Aham. Exatamente, todas aí têm um peso existencial para você. Peso no sentido bom, né? Não só negativo. Mel que está dizendo, hoje eu perdi minha aliança, ela era um símbolo bem carregado para mim. Pois eu espero que Isa te dê uma surra, seu sacana. Como é que você perde a aliança? Eu não tiro a minha para nada, nem para lavar a mão, para nada. Eu tiro, fica preso no dedo. A Larissa fala, tá lembrando, hoje sou o caldo de bila. Pronto, são essas aí, são essas expressões que dizem, que dizem respeito à sua vida.
A Isa dando risada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Ó, Neemias, se fosse o Michel está dizendo, se fosse o Neemias, ia apanhar. Lembrando que amanhã, né, teremos mais uma live, terça também, só que amanhã, terça eu tenho certeza que estarei aqui com vocês, às 9 horas, às 21, né, mas amanhã não dá para ser às 21, porque eu tenho um compromisso. E aí vamos ver como vamos fazer. Pode ser às 21, pode ser às 10, às 22, ou então Mel que faz com outra pessoa, que com certeza vai ser uma coisa muito bacana. Mel, eu acho Mel maravilhoso, não estou rasgando seda, não. Eu falo isso com o Neemias está aqui de prova, eu acho o Mel uma figuraça, um professorzão, sabe? a Laura mandou uma mensagem, João. Diga, na casa da minha avó tem uma marca da minha mão na parede que eu coloquei com o intuito de ver quando grande, de Nossa, lembrar da eu pequena, me traz lembrança. Pô, cara, que coisa linda, que coisa linda. É isso mesmo. Então você veja, olha o tanto de coisas que vocês estão trazendo, né? Além das palavras insubstituíveis, além das pessoas da mitologia biográfica, mas a imagem da porta que alguém lembrou, a imagem da mão na casa da avó. Então, veja o tanto de recursos aí mnemônicos que vocês têm, que vocês possuem para contar a própria história. Isso é inesgotável, gente. Né? É porque talvez vocês não tenham ainda olhado com esse olhar mais amplo, esse olhar amoroso para toda a sua própria história. Toda história é única. Não tem história, como diz o Nelson Rodrigues, não há acontecimento intranscendente. Né? Tudo é mistério e graça. Né? E é exatamente isso mesmo. Lembrando que aqui é um cigarro de palha, viu? os fiscais de plantão, né? O Isaac Coelho. A biografia pode ser sempre reescrita e revisitada. Sempre deixamos detalhes por escrever ou relembramos de novo. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. A Fernanda Leal está aqui agradecendo. Nós aqui agradecemos, Leandro. Nós agradecemos por vocês aí. O Sousa também, né, o olhar amoroso para toda a própria história. É exatamente isso. É exatamente isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Você vê que minhas lives são curtinhas, né? Não é porque eu sou assim mesmo. Eu sou baiano e eu sofro de síntese. Eu escrevo poesia, eu quero sintetizar tudo. Melk quer indicar 2 times. Pode indicar, Melk. Jogue duro. Extremamente... Você leu aí, Neemias? Não, Pode falar, João. A Busca de Wagner Moura. É porque eu sou péssimo para aqui. E tem mais. Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Eu assisti esses 2 filmes, mas eu tenho que relembrar. Minha memória com cinema é um negócio vergonhoso. Eu assisto o filme e esqueço. Aí tem que assistir de novo. E Laura disse, e se a gente escrever e for lembrando tudo misturado? É assim mesmo. Você vai lembrando tudo misturado, mas aproveita e coloca no papel. Né? Aproveita, vai colocando ali e tal. E aí uma hora você consegue ordenar. Depois de colocar bastante e tal, isso leva um tempo, não é da noite para o dia. Eu levei alguns anos para fazer essa anamnese, né, como se diz, esse retorno para rever a história. E fui aos poucos colocando os marcos temporais, aquilo que eu chamo, né? E como o Dr. Pacheco falou, uma cronologia, né? E aos poucos você vai dando um peso existencial para certa pessoa, né? Menosprezando até outras e tal. E por aí vai. A Laura entendeu, e aqui alguém pergunta o que fazemos com registro, Isaac Coelho, o que fazemos com registros biográficos que já ressignificamos uma nova leitura. Não é um problema, é uma nova leitura que você tem, né? Então você vai, esse registro que já fez essa ressignificação, vai fazer de novo, vai ficar mais rico para você, né? É sempre mais rico. E outra coisa, o Isaac tocou numa coisa interessante, o passado não é estático, ele não é parado, ele não é morto. Você vai olhar e vai ver sempre coisas novas. Eu faço isso o tempo todo.
né? Coisas que eu não via antes, eu já tinha visto, ressignificado. Aí, 3, 4, 5 anos, olho de novo e revejo tudo de novo. Né? E aí você enriquece a sua própria história. A Larissa está dizendo, meu pai tinha um diário do trabalho dele, mamãe preencheu as folhas em branco quando ele morreu. Isso é Nossa. lindo. Lindo isso, lindo. Aí a continuidade da própria memória dos dois, né, cara? Que coisa bonita. Ele tinha um trabalho e ela complementou. Que coisa linda. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, eu acho que já deu, né, João? Vamos encerrar então. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Rezem sempre. E uma ótima semana para todos. Obrigadão também, pessoal. Boa noite. Valeu, Neemias. Muito obrigado Obrigado, pelo João. convite. Valeu mesmo. Beleza. Fiquem com Deus.